Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade naquela série, pensando em Romanos, Gálatas e Calvinismo. Esse vai ser o vídeo número 11. Não assistiu? Assista os vídeos anteriores, porque eu não vou poder repetir tudo, buscar tudo de volta na memória dos irmãos. Se vocês assistiram os vídeos e não está entendendo o que eu estou falando aqui, então quer dizer que você tem que assistir pelo menos o vídeo 9, 10 novamente, para pegar isso daqui. Tá? Coloca no YouTube, velocidade rápida, só para recapitular tudo. Romanos 4, tá certo? Romanos 4, eu vou ler. A finalidade aqui do aprendizado é mostrar a transição das alianças, mostrar como o calvinismo ensina coisas erradas, malignas, você tem que se desviar disso. E não somente se desviar, você tem que também ter respostas e fechar a boca de quem quer mostrar um Deus que não existe nas Escrituras, um tipo de salvação que a Escritura não mostra, um tipo de vida eterna que a Escritura não fala, um tipo de Paulo que nunca existiu nas Escrituras, um tipo de ensino que não é bíblico. Você tem que ter respostas para poder ensinar o que é certo, para ensinar o que é verdade, não é? Todo mundo quer ensinar o que é verdade. Então, vamos contextualizar tudo que se usa sem contexto. Romanos 4. Eu vou ler aqui, vou explicar alguns pontos, irmãos. Eu não quero sair batendo sobre tudo, não dá para explicar tudo certinho, tudo passo a passo, o porquê dos porquê. Eu vou focar nos pontos que eu quero focar. E lembra daquelas perguntas que eu falei que existe, perguntas estratégicas nas cartas do apóstolo Paulo? Eu vou estar destacando essas perguntas e explicando alguns pontos. Você pode ver em Romanos e em Gálatas, não sei se você já viu isso, eu pedi para os irmãos verem isso nos vídeos passados. Na epístola de Romanos e de Gálatas, Paulo vai ter várias perguntas. E quando você analisa o estilo dessas perguntas, vocês vão ver que são perguntas tendenciosas. Eu vou repetir só essa parte, tá? Perguntas tendenciosas que ele aplica sobre o seu próprio ensino. E logo em seguida ele dá a resposta, sabe, acabando com aquele tipo de pergunta. Que, na verdade, acabando, eu digo, ensinando o que é certo, ele destrói aquele pensamento. Na verdade, a pergunta do apóstolo Paulo era afirmações na boca das pessoas. Afirmações de pessoas que ouviam os seus estudos e, compreendendo errado, torciam as suas palavras. Isso é fato, isso o apóstolo Paulo permite que a gente enxergue nas Escrituras. Eu chamo de mensagem secreta, porque eu nunca vi pessoas ensinando isso. Não estou falando isso porque eu sou o único. Eu não vou ser o único a ensinar isso. Muitas pessoas vão ensinar isso, mas até hoje eu não vi. E isso faz parte daquelas mensagens secretas que estão na palavra de Deus. O próprio Deus, inspirando o apóstolo Paulo, que deu todo o entendimento para Paulo, ele monta mensagens secretas para o nosso tempo. Ele permite que a gente possa remontar peça por peça do contexto no qual Paulo escreveu as cartas, que é um contexto de transição de alianças, aí a gente interpretar as palavras do apóstolo Paulo naquele contexto, sem invalidar o contexto no qual foi escrito as cartas. Paulo escreveu as cartas num contexto onde tinha templo de pé, num contexto onde tinha pessoas pregando salvação por obras da lei, não por qualquer tipo de obra, por obras da lei. Paulo pregava a salvação por obras. Obras da lei? Não, obras da fé. Ele pregava a salvação por obras da fé. Obras da fé, quem pratica, recebeu a graça de Deus. Quem recebe a graça de Deus, recebe a graça de poder guardar os mandamentos de Deus. Falhou, se arrependeu, você tem um sumo sacerdote nos céus. Mas isso é a verdadeira graça de Deus. É o que Pedro fala. Pedro inicia sua carta falando da graça. No final da carta ele fala, essa é a verdadeira graça de Deus. Então você olha para o final da carta e olha para o começo da carta e olha para o final, ele está falando de uma verdadeira graça. E no decorrer da carta, no meio dela, você vai ver que Pedro fala dos mandamentos de Deus, de coisas que nós temos que praticar, de pessoas que foram chamadas, receberam do Espírito, receberam os mandamentos, mas acabaram se esquecendo dos seus pecados anteriormente purificados, e Jesus purifica pecados na cruz. Abandonaram o reto caminho do Senhor, e Pedro não tem na fala de Pedro as coisas que os calvinistas falam. É porque eles nunca foram salvos. Receberam purificação dos seus pecados. Acorda. Receberam o mandamento do Senhor. Se extraviaram do reto caminho. Pedro não disse, mas é porque nunca, na verdade, nunca foram salvos. Eles se enganaram.
Essa fala maligna está na boca de calvinistas e até de contradizentes que dizem: eu não sou calvinista, mas prega que o homem não perde a salvação. E quando olha para esses textos, fala: mas na verdade eles nunca foram salvos. Você mostra: na verdade eles nunca foram salvos. Você mostra: na verdade eles nunca foram salvos. É um chip, um negócio na cabeça que a pessoa não sabe falar outra coisa. Como que um homem que recebeu eu fico até bravo. Como que um homem recebeu purificação dos seus pecados na cruz? Abandonar o reto caminho do Senhor, os mandamentos, e vai dizer que não foram salvos. Foi salvo ou não foi uma pessoa dessa? Claro que foi salvo, perdeu a salvação. João fala que tem pessoas que não têm a vida eterna permanente em si. Se João cresce que uma pessoa recebe a vida eterna e não perde, ele jamais poderia falar de pessoas que não têm a vida permanente em si. Nós temos a vida eterna, porque nós temos Cristo, a promessa dele e tudo. Se nós morremos sendo pessoas que vamos estar com Cristo, vamos sempre nos arrepender de falhas que nós vamos cometer, mas reconhecer o Senhor, não se desviar do caminho, nós temos a vida eterna. E quando a gente morrer, selados com o nome do Senhor, nós somos dele. Mas aqui nesse tempo, a gente pode perder a vida eterna. Então a gente pode não ter a vida eterna permanente em nós. Isso não anula a soberania de Deus de maneira nenhuma. Pelo contrário, mostra a justiça de um reino justo, de um reino onde vai ter julgamentos justos. Entende, irmãos? E olha que ainda nem li Romanos 4, meu Deus. Enfim, valeu a pena essa explicação, valeu? Então nós estamos falando da graça, verdadeira graça, fé, obras da lei. Vamos ler aqui Romanos, eu vou explicar para vocês alguns pontos. Paulo diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Um ponto aqui. Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Aqui Paulo vai falar que Abraão não foi justificado por obras. Não está escrito obras da lei. Assim como em Efésios não está escrito obras da lei. Mas o contexto, no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 3, e no decorrer da fala, Paulo está falando das obras da lei. Não precisa estar escrito obras da lei em todos os lugares. Abraão, pai da fé, que ele vai mostrar aqui e tudo mais, esse assunto surgiu por causa de Romanos 3, 27. Lembra que ele fala? O homem é justificado pela lei da fé. E ele está explicando aqui o que é a lei da fé. Quando você vai ver o que é a lei da fé é muito mais do que você imagina. Não é só a graça. A minha graça te basta. Pecou? Minha graça te basta. Não precisa guardar os mandamentos para ser salvo. Aliás, eles são pesadíssimos. Quando você tenta guardar, você vai ver que você não presta, aí vem a minha graça. Então, até o fim da vida, a minha graça. Ou seja, você vira um relaxado. Além de contradizente, você vira um relaxado. Porque a graça de Deus te basta, não é? Irmãos, graça de Deus não é nada disso que o calvinismo ensina. Nada. Eles ensinam um lado da moeda só e ainda torcido. Quando Deus veio até você, ele não veio porque você era bom ou mal, fez obras boas ou más. Ele veio até você pela palavra e te chamou. Uma vez que você conhece os mandamentos de Deus, conhece como você tem que andar diante dele, é a graça de Deus sobre você. Ele está te chamando para um reino consciente, aonde vai te colocar para julgar outras pessoas. Como é que você vai aplicar um julgamento em pessoas que poderiam ter sido salvas por Deus, mas Deus não quis salvar, sendo que elas eram pecadoras assim como você? Como é que você vai amar uma pessoa dessa como a si mesmo? Você não queria que isso acontecesse com você. Você não queria que o seu vizinho fosse salvo e você não. Porque Deus quis salvar o seu vizinho e não você. Sendo assim, como que você vai amar o seu próximo como a si mesmo? Como Deus vai mandar você amar o seu próximo como a si mesmo se ele mesmo não amou? Então essa mensagem é bonita para quem é calvinista, para quem se acha eleito. E como que você vai aplicar um julgamento justo na humanidade? Se Deus estaria revelando o seu evangelho dessa maneira, como seria justo? Então Deus não está falando nada disso. O que Paulo está falando aqui, ele está combatendo obras da lei, contexto bíblico. Mas as obras da fé, se você não fizer, irmão, obras da fé, o que é obras da fé? É a graça de Deus. Ele vai te dar graça para você poder guardar os mandamentos de Deus. Ele vai ter que te ver lutando contra a carne. Aliás, você pode ser salvo se você não lutar contra a carne? Não pode. E lutar contra a carne é guardar os mandamentos de Deus. Lutar contra a carne é fé. E tudo isso está sendo explicado em Romanos. Então, o que Romanos está fazendo na mão de calvinistas?
Usando só textinhos isolados para sustentar suas doutrinas malignas? Negativo. Verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, faz obras, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também... É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem atribui justiça, independentemente de obras. Não está escrito obras da lei de novo. Mas vamos continuar lendo? Aí Paulo vai citar o texto que estava em Salmos. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Aí olha a pergunta do apóstolo Paulo, em relação com o que ele falou antes de ser justificado por obras ou não. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aí Paulo vai responder o que é o certo. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ponto. Dá uma parada aqui. Paulo está falando de circuncisão. Está falando de circuncisão? Circuncisão é a primeira obra da lei que você pratica para entrar em todo o ciclo. Agora, esse é o contexto. Paulo não está falando aqui, irmãos, vocês estão pensando que vocês têm que guardar os 10 mandamentos para ser salvo? Vocês são salvos pela graça. Paulo não está olhando para um grupo de pessoas naquela época, pregando assim, nós temos que fazer as boas obras para ser salvo, não por causa do sacrifício de Cristo, mas por causa das nossas boas obras. Jesus veio morrer pelos pecados, mas não é isso, na verdade, o que nos salva. O que nos salva são as nossas obras. Aí Paulo viu isso e falou, meu Deus, vocês não entenderam nada. Ninguém é salvo por obras. Vocês são salvos unicamente pela fé. Esse é o que os calvinistas ensinam. Mas Paulo não está ensinando isso. Paulo está ensinando que o homem não precisa ser circuncidado, entrar na primeira aliança, participar de tudo o que a lei mandava participar para ser justificado uma vez que veio Cristo. Por isso que em Gálatas ele explica que as obras da lei, não precisa estar escrito obras da lei em todos os textos, olha o contexto, circuncisão é obras da lei. Por isso que Paulo fala em Gálatas que as obras da lei, elas mostram o pecado para a pessoa, mostra que a pessoa está debaixo do pecado, as obras da lei mostram isso. E também serve de aio para conduzir as pessoas a Cristo. Mas vindo Cristo, não estamos mais debaixo de aio. Agora o homem vai ter que praticar obras da fé para ser salvo. Mas e a graça de Cristo? A graça de Cristo é essa. Ele vai te perdoar, vai mostrar o que você faz de errado e agora ele vai dar para você a oportunidade de fazer o que é certo, para você ser salvo. Se ele não te dá essa oportunidade, se ele não envia Cristo para morrer na cruz, para ser o seu intercessor durante toda a sua vida, você iria fazer o quê? Nada. Mas você tem responsabilidade. Está na tua mão, não está só na mão de Cristo. Se depender dele, ele salvaria todos, mas ele não quer salvar um exército de robô. Ele quer salvar um exército de pessoas conscientes. Vamos continuar na parte número 12. Essa é a parte número 12, irmãos, do vídeo, ok? Estamos em Romanos, capítulo 4. Como eu dizia, Deus não quer salvar um exército de robôs, um exército de pessoas eleitas que ele programou para depois que elas verem que são eleitas, elas praticarem as obras, não para serem salvas, e sim porque como resultado da eleição a pessoa vai ter fé e vai praticar obras porque foi eleito por Deus, e as outras? As outras não. Poderiam ter sido, mas não, Deus não quis, Ele não quer salvar todo mundo, então você fica feliz porque você foi escolhido. E não questiona Ele, porque você é barro e o barro não questiona o oleiro. Olha, que mensagem das trevas é essa, irmão? Claro que eu poderia ir para Romanos. Talvez você deve estar pensando, é que ele não lê Romanos 9. Irmãos, a única coisa, se você é calvinista, a única coisa que você iria desejar é que eu fosse explicar Romanos 9. Porque, nossa, está em Romanos 4, nós vamos chegar lá. Uma hora ou outra a gente chega lá. Então, olha o contexto. Olha o que Paulo está falando. Então, aqui no verso 11.
e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Olha o verso 13. Olha a ligação. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. No verso 18 ele ia continuar o assunto, mas agora eu vou explicar para vocês. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé da justiça. Quando Paulo fala não foi por intermédio da lei, jamais ele está falando dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é a promessa do Espírito Santo. Ele provém da promessa do Espírito Santo ser colocado no coração do homem, ser escrito. Quando Paulo olhou para Jeremias 31 e viu Deus dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, tirei eles da terra do Egito, porque eles não permaneceram na minha aliança, invalidaram, quebraram a minha aliança. Mas esta vai ser a aliança, então eu não atentei para eles, mas esta vai ser a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel. Vou imprimir a minha lei na sua mente e vou escrever elas no coração. Deus vai catar os 10 mandamentos que são santos e vai começar a colocar no coração de um homem carnal, dentro de um homem de carne, aonde habita o pecado e através do pecado entra a morte. Se vocês pararem para pensar só nisso, vocês vão ver que Paulo olhou para esse texto e aí surgiu Romanos 7. E aí surgiu Gálatas 5. Antes de Paulo falar o que ele falou em Romanos 7, ele escreveu Romanos 5, falando que através de um homem entrou o pecado e através do pecado a morte. E por isso que todos pecam, porque todos morreram. Todos morrem porque todos pecam. Ele explicou isso antes de falar o que falou em Romanos 7. Irmãos, a morte ela tem entrada unicamente pelo pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Os 10 mandamentos é a transgressão desses mandamentos. Deus vai escrever eles no coração. Você acha que é um passe de mágica? Como é que Deus escreve a lei no meu coração? Ele dá me mostrando todas as coisas. Agora eu sei que antes eu roubava, agora eu não posso roubar mais. E se eu roubar? Se eu roubar, eu vou ter que me arrepender, restituir e continuar o meu caminho, pedir perdão para Deus, por isso que ele está como sumo sacerdote, porque ele sabe que a gente ia errar, mas ele ia ver a gente lutando para não fazer. Aí está o mistério da fé. Porque agora, por que você está fazendo isso? Porque você tem fé que você fazendo isso, você está agora sendo guiado pelo Espírito no caminho da nova aliança e você vai ser salvo. Você vai ter um corpo glorificado e você não vê esse corpo. Esse é o mistério da fé. Guardar os mandamentos de Deus é fé, fé é guardar os mandamentos de Deus. Isso é graça. Deus deu pela graça, porque ele está chamando um reino de conscientes. Ele está fazendo a convocação de pessoas conscientes, de pessoas que sabem o que é travar uma luta contra a carne. Aí a fala maligna, que vem de um grupo de certo grupo de pessoas, é essa. Se você foi eleito, você vai travar uma luta contra a carne. Se você não foi eleito, automaticamente você não vai travar uma luta contra a carne. Essa é a fala maligna. Mas será que essa fala maligna está na Bíblia? Não está. Não existe. Você vai ver pessoas, Deus se entristecendo, triste, por pessoas que ele chamou e não permaneceram na fé. Em Romanos 10, por exemplo, que é contexto de Romanos 9, que é contexto de Romanos 8,
Eu falo isso porque Romanos 9 é usado para sustentar o calvinismo. Em Romanos 10, quando Paulo vai concluir o assunto que ele iniciou em Romanos 9, ele vai dar uma semi-conclusão, porque em Romanos 11 finaliza. Ele fala assim, ele cita um texto que Deus dizia: todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contraditório. Ele está fazendo um contraste entre Israel e os gentios, que não conheciam a Deus. Esse povo rebelde e contraditório é tudo que está escrito na palavra. Todas aquelas gerações perversas que Deus mandava os profetas e falava: se arrependa, se arrependa, se arrependa. E muitos, a maioria, não se arrependia. E Deus está falando: eu estendi as minhas mãos. Agora pensa, se Deus estendeu as mãos dele é para salvar. Ou qual será a invenção para isso agora? Qual seria a invenção? As mãos dele é para salvar. Se todo dia ele estendeu as mãos, mas quando o povo iria pegar na mão dele, ele tirava as mãos, ou o povo não pegava porque o espírito dele induzia o povo não pegar nas mãos dele, quem é o rebelde contraditório? É Deus ou é o povo? É Deus, não é o povo. E por que Deus estaria falando isso, já que é ele que induz as pessoas a pegar na mão dele? Agora, Luiz, se Deus sabia que o povo seria rebelde contraditório, por que ele estendeu as mãos? Porque isso tem que ficar registrado para juízo. Jeremias 7, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, vai lá para a casa de Israel e prega, fala isso, fala aquilo, fala vocês matam, roubam, adulteram. Olha, Deus citando os mandamentos dele. Quer dizer que ele está contra pessoas que não faziam nenhum esforço para guardar os mandamentos e confiavam no sacrifício. E depois vocês se colocam aqui no meu templo para falarem somos salvos. Deus, resumindo o capítulo 7, Deus fala assim: junta todos esses sacrifícios, holocausto, vai e come carne. Come carne com tudo isso. Aí lá no finalzinho Deus fala: Jeremias, vai e prega essas palavras, mas eles não vão te ouvir. O que os calvinistas vão falar? Jeremias, vai e prega, mas eles não vão te ouvir porque eu não quero salvar eles. Mas prega porque tem que ter um chamado, né? O chamado externo. Agora o chamado interno, eu vou operar naqueles que vão me ouvir. Fala de Augusto Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes, né? Essas expressões do inferno inventada para explicar o calvinismo. Mas não é, Paulo não conhecia isso daí, o chamado interno e o chamado externo? O grande Paulo, que escreveu mais de 70% do Novo Testamento, não conhecia essas coisas? Não existe esse negócio de chamado interno e chamado externo. Deus estava chamando para o arrependimento. Deus não poderia falar para Jeremias o seguinte: Jeremias, se eu te mandar lá pregar, essas pessoas não vão te ouvir, ainda vão querer te jogar no buraco. Vamos evitar tudo isso? Eu já sei, eu sou presciente, vamos evitar tudo isso, porque eu também sou soberano. E dá licença do caminho que eu vou mandar aí fogo e vou consumir tudo. Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas e aí? O mundo viu isso? Os céus e a terra contemplou isso? Porque Deus chama os céus e a terra por testemunha. Tanto no livro da lei como em Jeremias. Chama agora os céus e a terra como testemunha de que eu estou pondo os dois caminhos diante de vocês e estou falando: escolha o bem. Duas testemunhas no dia do juízo vão testemunhar. Os céus e a terra vão testemunhar que Deus deu dois caminhos para os homens. E falou: escolha o bem para que vocês vivam. Mas aí sabe o que algumas testemunhas querem testemunhar? Que Deus colocou dois caminhos diante do homem e pegou um grupo de eleito e colocou no caminho do bem e outro grupo no caminho do mal. São verdadeiras testemunhas? Não, não são. Verdadeiro evangelho? Não, não é. Pode ter o homem com a aparência mais santa no YouTube. Paulo Júnior, por exemplo. Eu gostava muito dele. Se começar a pregar que o homem não perde salvação, que o homem é eleito pela graça, que não precisa fazer nada para ser salvo, começou a pregar isso, é contradizente, pode comparar com as mensagens antigas dele, é contradizente, está se tornando rebelde às escrituras e logo vai se inclinar para o calvinismo. Sei lá qual é o motivo. Salário, dízimo, não sei qual é o motivo, mas o coração já está desviado da palavra. Não dê ouvido para pessoas assim. Mas ele prega a santidade, Luiz. Ele pregava a santidade e também pregava que o homem tem poder de escolha.
pregava contra a reforma. E agora? Ele prega a mesma coisa? Então, vai pregar que o homem precisa de santidade, mas o homem só tem santidade se Deus colocar esse homem para ser salvo. O outro, ele coloca tropeço. E aí o homem que foi salvo, que era pecador tanto quanto o outro, um dia, na ressurreição, vai aplicar uma condenação, porque vai julgar o mundo, vai aplicar uma condenação no outro sujeito que poderia ter sido salvo. Durante a vida, era pecador como o outro, andava errado como o outro, mas agora vai falar, ó, você está condenado por isso e por isso e por isso. Mas você só foi salvo porque Deus programou você para ser salvo. Você agiu de conformidade com a eleição que Ele fez antes do mundo. Eu poderia estar como você, estar como rei. Eu poderia agora estar julgando as nações, mas eu não posso. Deus só deixou as coisas rolar. Ele só deixou você andar no caminho. Você nasceu assim. Infelizmente, na terra você nasceu para sofrer, para se desviar dos caminhos do Senhor, ou para nunca ter conhecido Ele, e agora você ressuscitou para receber uma condenação. Quando eu falo que nenhum calvinista, morrendo calvinista, vai se assentar no tribunal de Cristo, eu falo isso com toda a consciência e estou disposto a receber qualquer condenação ou juízo de Deus se eu estiver errado. Tenho consciência do que eu estou falando. Eu sei que essas minhas palavras agradam a Deus. Essa é a parte número 3 do vídeo, irmãos. Relembrando, o título do vídeo é Pensando em Romanos, Gálatas e Calvinismo. Eu estou usando mais Romanos, não estou usando Gálatas ainda, mas vou usar, quando chegar em um determinado ponto de Romanos, eu vou usar Gálatas. E sempre vou estar falando do calvinismo. Então, o vídeo é em torno disso até o fim. Tá certo? Desfazendo doutrina errada, pondo a doutrina verdadeira, induzindo as pessoas a olharem para um contexto maior das Escrituras. Romanos, verso 13. Romanos 4, verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo está falando, irmãos, a mesma coisa que ele falou em Gálatas. Esse é o contexto da carta. Outras palavras de vida eterna, justiça eterna e frases como vida eterna é dom gratuito de Deus não pode ser interpretado sem todo o contexto. Essas coisas aqui aparecem em Gálatas. Lá em Gálatas, Paulo está falando do Sinai, só que ali ele está dando um toque diferente, porque a igreja de Gálatas estava sendo muito atacada ao ponto deles quererem voltar para as obras da lei no Sinai, para coisas do Sinai, por exemplo, porque há dispensações no livro da lei, a dispensação antes da lei, antes do Sinai e depois do Sinai. Irmãos, as pessoas estavam querendo ler a Bíblia só do Sinai para frente. E as promessas que Deus fez a Abraão antes da lei? Ao ponto, como é que fica, né? Ao ponto de Paulo chegar em Gálatas e falar assim, olha, a lei que veio 430 anos depois das promessas, da promessa feita a Abraão, na verdade confirmada com Jacó, por isso que ele fala 430 anos, a lei que veio depois desse tempo não anula de maneira nenhuma a promessa feita a Abraão. Não anula. A lei não anula a promessa. Agora, se os herdeiros são aqueles que são os que praticam a lei de Moisés, cancela a promessa. Não é pela promessa, então, seria pela lei. Aí Paulo vai fazer perguntas estratégicas em Gálatas, que é essas perguntas que também existem em Romanos. Aí você começa a entrar no contexto daquela época e ver as lutas do apóstolo Paulo, os conflitos, as resistências, como ele sofria, como a igreja de Gálatas era atacada por um lado, a igreja de Romanos não estava sendo atacada como Gálatas, mas Paulo estava fazendo a prevenção dessas coisas, como a igreja de Efésios era diferente nesses pontos, a gente não vê ali nada que ela estava sendo atacada, mas a gente vê Coríntios também sendo atacado por esses pontos. A igreja que mais recebeu o ataque foi Gálatas. Então, Gálatas e Romanos, justamente as cartas onde mais Paulo fala de justificação, salvação, vida eterna, é as cartas que mais Paulo fala disso. As cartas que mais os calvinistas usam para sustentar o calvinismo. Então, por isso que Paulo está falando, não foi por intermédio da lei, e sim pela promessa feita a Abraão. Mas por que veio a lei? Essa é a pergunta que Paulo fala em Gálatas. Por que veio a lei, então? Aí Paulo explica o que explica em Gálatas, e uma hora a gente chega lá. Paulo vai falar algumas coisinhas aqui no final de Romanos 4, que eu achei melhor não ler,
Você pode ler em casa, vai fazer bem melhor se ler. Só que eu quero ir para os pontos de chave para avançar um pouco. Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, Luiz, justiça pela fé. Não está falando justificado pelos mandamentos. Está falando justificado pela fé. Luiz, se eu tivesse escrito justificado, pois, mediante os mandamentos, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu ia acreditar no que você está falando. Mas está escrito justificados mediante a fé. Você que disse, hein? Você que pensou ou disse. Romanos capítulo 2, verso 5. Primeira vez que Paulo vai falar de justificação em Romanos. Tem justificação por fé, por graça, pelo sangue, pelo nome do Senhor. E todas essas coisas são as mesmas coisas. Por que justificados pelo nome? Porque o nome é Yeshua, salvação. Ele veio trazer salvação como? Derramando o seu sangue. Porque agora a gente crê, é verdadeiro sacrifício. Agora derramando seu sangue para ressuscitar. Sabe, todo esse contexto aí que não dá para repetir agora. Derramando seu sangue. Por que por graça? Porque isso é a graça de Deus. Agora Deus te deu a graça de você ter a oportunidade de olhar para o que é certo. Ele te vê lutando contra a carne, errou, tem sumo sacerdote, você vai confessar. Entendeu? Mas tem que fazer os mandamentos dele. Se ele te pegar aí andando de qualquer maneira e falar, eu fui salvo pela graça. Cuidado com isso. Aí pode ter pessoas que vão pensar, mas quem disse que os calvinistas pregam isso? Que pode andar de qualquer maneira? Sim, eles não pregam isso, que pode andar de qualquer maneira. Mas eles pregam que as pessoas que andam de qualquer maneira, essas não foram chamadas por Deus. Não foram, no caso, não foram eleitas. Então elas vão perder, elas não vão nunca ser salvas porque Deus não quis. As outras não vão andar de qualquer maneira porque Deus chamou elas. E aí é maligno do mesmo jeito. Entendeu? É do mesmo jeito maligno. Bebel! Vai pra lá! Enfezei com essa cachorra agora, gente. Próximo eu mato ela, cara. Mas olha o que está escrito em Romanos 2. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Justo juízo de Deus. Jamais será o juízo que os calvinistas apresentam que um dia vai acontecer. Que retribuirá, olha qual é o justo juízo de Deus. Irmãos, frisa isso na tua Bíblia, sabe? Pinta de amarelo, de roxo, de verde. Trabalha a mente nesse texto, porque isso é escritura. Calvinista odeia essa parte, faz de tudo para torcer. Não tem como torcer isso. Justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Qual vai ser a retribuição? A vida eterna, quem tem vida eterna é salvo, é justificado. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Aí o calvinista pode dizer, tudo bem, Luísa, você já provou que a vida eterna aí está sendo retribuída segundo as obras, então tem que fazer obra para ser salvo. Mas o homem que Deus escolheu, este homem vai fazer obra automaticamente e vai ser salvo. É só fazer um ajuste no calvinismo. Mas o homem que Deus não escolheu, esse não vai fazer obra e, por consequência, não vai ser salvo. Aí a gente teria que ir para outros textos da palavra. Entendeu? Porque Paulo poderia falar isso daqui. Pedro poderia falar em qualquer outro lugar, em alguma parte da Escritura, teria que ter que Deus coloca homens para serem perdidos e outros para serem salvos. E isso seria um justo juízo de Deus. Mas não tem. Se ama a Escritura, né? Ama a verdade, ama o juízo e a justiça, então você tem que amar o que está escrito e abandonar o que não está escrito. Se afasta de homens assim, por mais eminentes que eles possam ser aí na internet, no YouTube, se afasta.
Vida eterna, verso 7, aos que com perseverança em fazer o bem procuram honra, glória e incorruptibilidade. Vida eterna sendo compensada. Como? Segundo o seu procedimento, obras. Entende? Mas em Romanos 6 está escrito que a vida eterna é dom gratuito de Deus. Se é dom gratuito de Deus, como que ela vai ser recompensada segundo as obras? Porque a graça de Deus é mostrar que Jesus veio morrer pelos seus pecados, que é a transgressão da lei, enviou o Espírito Santo em você, vai começar a escrever os mandamentos de Deus no seu coração e você vai ter que lutar contra a carne agora. Porque você é carnal, os mandamentos são espirituais, Deus agora vai mostrar que você tem que fazer o bem, você vai ter oportunidade para fazer o bem, para fazer o mal, e Deus vai na sua mente falar, agora você tem que fazer o bem. Tem que resistir, não vai adorar outros deuses, não vai se inclinar diante deles, não vai dar falso testemunho. E isso é obras da fé, mandamento, graça, isso é a graça de Deus. Isso é graça. E ninguém poderia ter a oportunidade de lutar contra o pecado, de lutar contra a carne, de guardar os mandamentos de Deus, se Deus não tivesse enviado seu Filho. É graça. Entendeu? Graça. Aí no verso 9 diz, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Paulo explica o que é praticar o bem em Romanos 7. Guardar os mandamentos. Verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Praticar a lei. Em Gálatas, Paulo fala, ninguém há de ser justificado pela lei. Aqui Paulo fala, os que praticam a lei hão de ser justificados. Claro que é a lei no coração, irmãos. Verso 13, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, da primeira aliança, procedem por natureza de conformidade com a lei, que vai ser aquela escrita no coração, não tendo lei da antiga aliança, não sendo circuncidados, é isso o contexto, servem eles de lei para si mesmos. Agora vamos ler o verso todo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram as obras da lei escritas, gravadas em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Qual é o evangelho do apóstolo Paulo? É o de Cristo. E o que ele acabou de falar? Que a vida eterna é recompensada segundo as obras, que a justificação é recompensada segundo o proceder do homem. E isso é graça porque o homem não poderia proceder de maneira boa e agradável diante de Deus se ele não tivesse uma mente renovada pelo sacrifício de Cristo. Então, quando Jesus fez o sacrifício, foi por todos. Alguns vão querer dar ouvidos, se aprofundar, entender, conhecer. Outros não, outros vão se desviar do caminho. Esse é o evangelho de Paulo. E Paulo está falando que é assim que Jesus Cristo vai julgar os homens. E se Jesus Cristo tem um corpo que é a igreja que é o seu corpo, vai julgar de conformidade com a mente do Senhor. Verso 15. Estes mostram as obras da lei. Agora Paulo está falando das obras da lei no sentido espiritual delas. Cordeiro, primícias, tudo ali, o ciclo das festas, sacrifícios, refletiam a casa de Deus espiritual. Lembra que Pedro fala? Casa espiritual sois vós, para fazer sacrifícios espirituais a Deus. Agora as realidades da lei são escritas no coração, isso é através dos mandamentos. Porque todo o sacrifício pelos pecados e todo aquele ciclo veio por causa da transgressão dos 10 mandamentos e também porque estava escrito em tábuas de pedra. Certo? Vamos continuar no próximo vídeo, irmãos. Parte número 14. Vamos continuar. Estava falando do julgamento. Cada vez que eu paro o vídeo, irmão, só para vocês entenderem, cada vez que eu paro o vídeo, é facinho de você perder o foco do que você estava falando antes. E de deixar de explicar algumas coisas que você estava explicando, iria explicar o sentido daquela palavra
mas estava olhando o tempo estava acabando, aí você pausa o vídeo, às vezes dá uma relaxada, sabe? Dá um tempinho, bebe uma água, quando você volta, você esqueceu de explicar, acontece isso, tá bom? Então aqui Paulo está falando de obras da lei gravadas no coração. Irmãos, Paulo está falando aqui de gentios convertidos. Verso 14, quando, pois, os gentios que não têm lei... Olha quantas vezes a palavra lei vai aparecer aqui. E como é que eu sei quando que é lei falando disso, quando é lei falando daquilo? Meus irmãos, pelo conhecimento da palavra de Deus, do contexto. Verso 14, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. 4 vezes a palavra lei em um só verso. No verso 15, explica quais são essas leis. São 4 vezes que apareceu a palavra lei, mas Paulo está falando de 2. Estes mostram a norma da lei, está escrito norma, mas é obras. As obras da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Agora, olha o contexto. Quando você sabe que circuncisão é a primeira obra da lei que você faz para entrar em aliança com Deus de Israel e dos conflitos que aconteciam naquela época, entende o contexto de Romanos, compara com Gálatas, lê Atos dos Apóstolos, você entende que Paulo está falando. Esses gentios não são qualquer tipo de gentios, são gentios que haviam se convertido a Deus, que não precisavam se circuncidar, porque se circuncidar tem que ir para as festas, para o ciclo das festas, para um tabernáculo terrestre, receber expiação pelos pecados. Por um homem circuncidado por mãos de homens, com sangue de animais num templo terrestre, depois da vinda do Filho de Deus? Não. Depois não. Agora, pessoas que foram chamadas por Deus, judeus ou gentios, estando circuncidados, esses não poderiam chutar o pau da barraca e falar, agora eu sei a realidade, não preciso mais fazer nada. Paulo explica isso. Paulo fala, permaneça na circuncisão. Ele não explica o porquê, assim em todas as palavras, mas é claro que você tem que permanecer na circuncisão, mesmo sendo chamado por Cristo e conhecendo agora Cristo através das festas, compreendendo tudo aquilo que você fazia, agora vendo a realidade das coisas em Cristo. Se você parar de fazer, você vai ser considerado, se você parasse de fazer naquela época, todas as coisas, você ia ser considerado um apóstata. E como você ia pregar a palavra? Se você não faz, você tinha que ser como Paulo. Ele ia para as festas, ele se esforçava para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste. E ele explica, porque uma grande porta me é aberta. Ele não falou que estava se esforçando para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, porque ele tinha que cumprir a lei, como alguns judeus messiânicos querem dizer. Porque ele cumpria as festas. Então, no contexto agora deles, pregando, com todo aquele visual judaico, vamos praticar as festas, porque Paulo praticava a festa. Não é isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se esforçava para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, porque uma grande porta lhe era aberta. Ele ia pregar Cristo ali. Agora, como é que ele vai pregar Cristo se ele não pratica nada? Como é que os judeus vão dar ouvido para ele? Como é que até gentios que estavam na primeira aliança iriam dar ouvido para ele? Então Paulo fala em 1 Coríntios 7, os que foram chamados circuncidados, permaneça. Vocês são justificados por Cristo. Aquele que é escravo é livre em Cristo, aquele que é livre é escravo de Cristo. Permaneça assim, prega a palavra, né? Parafraseando, prega a palavra, ensina, vai chegar uma hora em que o templo vai parar de existir. Como o escritor de Hebreus fala. Hebreus 8, Hebreus é uma carta importantíssima, a carta todinha é de transição de aliança. Existem versos na carta de Paulo que são textos difíceis de compreender, porque são textos que eu chamo de textos de transição de aliança. Agora, a epístola de Hebreus, toda ela é uma transição. Ela serve para fazer a transição das alianças. Em Hebreus 8, no verso 1, o escritor de Hebreus fala: a suma das coisas que temos dito até agora é que temos um sumo sacerdote à destra de Deus, ministro de um verdadeiro santuário. Primeiro ponto, o escritor está falando, eu comecei a falar das festas, da festa do dia da expiação no início da carta. E vim falando um monte de coisas até aqui. Expliquei o sumo sacerdócio, o sacrifício, coisas lá. Eu expliquei em Hebreus 4, expliquei coisas em Hebreus 5, falei de Melquisedeque. Mas o mais importante que temos falado até agora é que nós temos um sumo sacerdote à destra de Deus. Ponto 1. Ou seja, ele catou todo o contexto da carta e jogou
em Hebreus 8, verso 1. Eu estou falando por capítulos e versos para vocês entenderem. Ou seja, não descontextualiza a carta de maneira nenhuma. Ponto 2. Quando ele fala que Cristo é o ministro do verdadeiro tabernáculo, ele não está chamando o tabernáculo de Moisés, ou templo de Salomão, ou de Neemias, de falso, de coisa falsa. Ele está falando que aquilo era sombra. Às vezes a palavra verdadeiro está no lugar da palavra sombra, por causa do contexto, entendeu? João fala, por exemplo, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, porque por eles recebemos graça sobre graça. Quando João fala isso, de maneira nenhuma, João está falando que a lei que veio por intermédio de Moisés é sem graça e era mentira. Agora, a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Não. João disse, a lei veio por intermédio de Moisés. Tem um contexto todo na mente dele. Mas a verdade, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Se eu errei alguma palavrinha aí, irmãos, depois vocês colocam o texto aí. Estou puxando de memória. Porque por ele recebemos graça sobre graça. Quando João está falando isso, ele está falando que a lei tinha sombra das coisas. Mas agora a realidade, a verdade, a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Porque ele veio trazer toda a realidade. E é graça sobre graça. Tinha graça no Antigo Testamento. O homem estava preso no Egito, foi liberto, recebeu terra, recebeu condições de plantar, de entregar primícias, tinha expiação dos pecados todos os anos. Estava escrito, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Ninguém poderia fazer nada contra o povo de Israel se Israel obedecesse o mandamento de Deus. Deus protegia eles e ele colocaria eles acima de todas as nações, como já fez no tempo de Davi e Salomão. Principalmente no tempo de Salomão, que Jerusalém chegou a ser rainha da terra. Agora, o outro lado é que Jesus veio trazer a verdade. É graça sobre graça. Entende? Graça sobre graça. Aí é muito mais do que tinha no Antigo Testamento. É o que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 8. E o que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 8 é carta de transição de aliança. Voltando aqui agora para Romanos 4, está falando de gentios que procedem por natureza de conformidade com a lei. Nenhum gentio, irmãos, vai proceder, que não conhece a Deus, não conhece nada, nunca ouviu nada, vai proceder por natureza de conformidade com a lei. Porque então vai haver aí possibilidade de algum homem, naturalmente, um homem carnal, morto em pecados, naturalmente vai proceder de conformidade com outro homem que recebeu o Espírito Santo, o entendimento, a fé. Por isso que esses são gentios convertidos a Deus. Quando eles procedem naturalmente, quer dizer que eles não vão se circuncidar, fazer todo aquele ciclo de festa, todas aquelas coisas que apontavam para Cristo. Naturalmente, porque eles têm o Espírito trabalhando no coração deles. Quando eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram as obras da lei gravada no coração, escrita. Quem escreve no coração é o Espírito Santo. Então são gentios que foram chamados para a aliança. E Paulo está contrastando esses com pessoas que estavam na primeira aliança e estavam resistindo à nova aliança. Entende? Por que eu falei tudo isso? Você lembra? Eu falei tudo isso porque em Romanos 2, Paulo está falando que a vida eterna é recompensada segundo as obras e que não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E essa lei é a lei que o Espírito Santo escreve no coração. Praticar, escreve. E Deus vai julgar o mundo de conformidade com isso que eu estou falando. O que eu estou falando é a explicação do que Paulo falou. Então, quando você está lendo em Romanos 5, agora volta em Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fé, na mente do apóstolo Paulo. Fé não é somente falar que crê. Tiago fala, os demônios creem, mas não obedecem. Quando você fala, eu tenho fé, ainda que você não tenha consciência, você está falando que você vai obedecer os mandamentos de Deus.
Se você pecar, você tem um sumo sacerdote, você vai estar fazendo essas obras e isso é condição para você ser salvo. Mas Luiz, aonde fica o sacrifício de Cristo? Irmão, sem sacrifício você não tem Espírito Santo. Você não poderia nem estar entendendo o que eu estou falando. É graça de Deus. Graça tem uma bagagem, um conteúdo todo da Escritura. O calvinismo quase que gerou uma geração de contraditórios, rebeldes e contradizentes. Nossa, contraditórios, rebeldes e contradizentes. Agora eu entrei em contradição. Gerou uma geração de pessoas contraditórias, rebeldes, infiéis às Escrituras. Isso o calvinismo conseguiu gerar. Torce vida eterna, torce salvação, torce justificação, torce graça. Vai falar de escatologia, ensina errado. Irmãos, quantos de vocês conseguiram entender que o calvinismo não presta? Talvez vocês vão colocar eu consegui entender perfeitamente. Mas quantos de vocês estão dispostos a varrer isso daí do caminho? Vai ter pessoas que vão resistir, mas vai ter pessoas, irmão, que vão ser quebradas. Vão se converter à verdade. Nossa, Luiz, que exagero. Então a pessoa não vai ser salva? Se crê no calvinismo, isso compete a Deus. O que eu sei é que essa pessoa não vai se assentar no tribunal de Cristo. E quando eu falei isso nos vídeos passados, as pessoas pensaram que eu estava dizendo que essa pessoa não é salva. Não é falta de ler a Bíblia? Você acha que toda pessoa salva vai se assentar no tribunal de Cristo? Se você acha isso, irmãos, você tem que ler Daniel de novo. Você tem que ler Zacarias. Toda pessoa salva vai se assentar no tribunal para julgar. Certo? Então quer dizer que todo salvo vai ter o mesmo nível diante de Deus. Você não tem consciência do que é um reino. Até no reino humano não é assim como você está pensando. No reino humano todo mundo tem o mesmo nível. Tem pessoas que vão ser salvas por Deus, nem sequer vão ser chamados de esposa, mas vão ser salvos. Isso tem nas Escrituras. Ou será que Deus vai colocar a igreja para reinar sobre a igreja? Você já ouviu isso já? Eu já ouvi, muito comum na Assembleia de Deus a gente ouvir isso. Todos vão ser salvos, aí todos têm que ser igualzinho diante de Deus, não pode ter nem maior nem menor, né? E aí, mas e aí, a igreja vai reinar sobre quem? Se Jesus veio, destruiu todos os ímpios e ficou só a igreja. Aí Deus vai pegar uma classe e dividir. Aí ele vai colocar a igreja para reinar sobre a igreja. Só esse pensamento já contradizeu a primeira ideia de que todo mundo vai ser igualzinho todo mundo. E quando colocar a igreja para reinar sobre a igreja, aí que é falta de profeta mesmo. Está escrito, o maior será servo do menor. Isso é uma profecia. Nunca aconteceu essa profecia na terra. Nunca. O maior tem que ser servo do menor. Não está escrito o maior vai para o inferno e o menor vai ser salvo. Está escrito o maior será servo do menor. Agora a gente pode continuar num próximo vídeo. Sei que está demorado, está difícil, dá vontade de parar de assistir, mas tem que ter paciência. É com paciência que se adquire conhecimento, sabedoria. É Deus que dá, mas tem que ser paciente, irmãos. Essa é a parte número 15, por enquanto a parte final, por enquanto. Pedro escreve, 2 Pedro capítulo 3, que quando Paulo falava a respeito da salvação que há de se revelar no futuro, todo o contexto da carta de Pedro, da vinda de Jesus, onde a salvação vai ser revelada, explicava pontos de eventos finais. Como Paulo escreveu com muita sabedoria, pessoas indoutos torciam as cartas de Paulo junto com as demais escrituras, faziam isso para sua própria perdição. Então olha só como até as cartas de Paulo eram torcidas. E isso naquela época. Não eram só as palavras de Paulo. Paulo mostra em Romanos 3 que as suas palavras eram torcidas. Aqui ele aplica a defesa. A defesa dele é, as pessoas estão torcendo a minha palavra, agora eu vou escrever a carta e eu mesmo vou colocar perguntas tendenciosas, eu mesmo vou aplicar uma conclusão, na verdade seria uma afirmação, mas eu mesmo vou concluir de maneira errada, tendenciosa, e logo em seguida eu vou desfazer isso, eu vou mostrar o que é certo. Esse é o motivo das perguntas. Porque se Paulo não coloca as perguntas aqui, iriam torcer mais ainda do que torcem. Então, irmãos, eu estava vendo aqui, sabe, os assuntos eles são difíceis mesmo de explicar,
e o tempo realmente já está estourando. Por causa que eu estou pensando também no calvinismo, a mensagem está se tornando mais comprida e mais complexa. Tá vendo como prende as pessoas? Só estou falando isso porque pessoas têm que serem libertas desse calvinismo e dessa mensagem para compreender a palavra. Eu vou ler aqui uma pergunta só para mostrar como há um padrão estabelecido, onde Paulo realmente coloca perguntas tendenciosas sobre o seu próprio ensino e logo em seguida explica para desfazer. Ele é experiente, né? Ele já sabe que iriam torcer a carta dele, ele já vai na frente, torce mesmo seus ensinos, logo em seguida vai e desfaz. Ele faz isso por causa da experiência dele. Olha, eu vou ler só um texto aqui para finalizar, mas não vou explicar todo ele, vai ficar para os próximos vídeos. Romanos 7. Tem muita revelação aqui, mas eu quero mostrar só esse ponto. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Olha a conclusão dele. Assim, meus irmãos, também vós estão mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiqueis para Deus. Olha o verso 5, que é mais cabicioso ainda. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, nossa, como ele frisa a pessoa ser livre da lei, não é? Em Romanos 2 ele fala que os que praticam a lei vão ser justificados. Como que aqui a gente tem que ser livre da lei? Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que incrível esse pensamento que ele colocou aqui, irmãos. É incrível. Só para explicar isso daqui, contextualizando com todo o contexto da palavra de Deus, demora, mas na conclusão vocês vão ver que é incrível. Ele sabendo que as pessoas não iriam entender o que ele está falando, as pessoas iriam torcer aqui, ó. A pessoa tem que estar livre da lei, mortas para a lei realça ainda os pecados do homem, a lei é pecado. O apóstolo Paulo está pregando que a lei é pecado. Aí Paulo sabia disso. Que diremos, pois? A lei é pecado? Olha que homem, ele conhecia, né? Sabia o que ia fazer, né? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Está falando de qual lei? Dos 10 mandamentos. Não só isso, mas de tudo que a lei manda, né? Os 10 mandamentos também faz parte da primeira aliança, mas em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos faz parte da nova aliança, mas nas tábuas de carne, do coração. A prova de que as pessoas não iriam entender o que ele estava falando está no verso 1. Olha só. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Aí ele vai falar de uma mulher casada com um marido, que está ligada pela lei ao marido, e que se unir com outro homem enquanto o marido vive, ela é transgressora. Mas depois que o marido morrer, ela está livre da lei. Irmãos, toda a figura da lei de Deus. Israel casada com Deus. Um dia Deus iria estar no filho, ele iria vir morrer. Toda a figura aqui, por isso que ele falou, fala aos que sabem a lei. Os que não sabem a lei vão pensar que a lei é pecado. Vão torcer minhas palavras, então eu mesmo vou na frente. É a lei pecado? Entendeu, irmãos? Isso é um padrão na carta. Em Gálatas também tem dessas coisas aqui. Tá bom, irmãos? Eu vou finalizar o estudo aqui. Eu sei que falar do calvinismo é estendido, demora, já poderia ter avançado, já poderia estar em Romanos e Gálatas, mas aí eu não poderia tocar no calvinismo. E aí as pessoas iriam pensar que eu também sou um calvinista escondido, sabe? E eu quero que as pessoas vejam livremente, abertamente, que eu sou contra essa doutrina. E que por causa disso, Deus me deu a conhecer essas coisas. E aí Deus quer que vocês conheçam também, com certeza. É isso daí então, irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe todos vocês. Leem Romanos, leem Gálatas. Talvez amanhã eu vou tentar gravar um pouquinho mais. E a gente se vê nos próximos estudos. Comentem aí o que vocês acham. E eu vou estar lendo um pouquinho os comentários. Tá bom? Deus abençoe.